Vilar, algumas semanas atrás eu tive a oportunidade, como diretor da FenaGuardas, participar de uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sim. Flávio Dino, lá em Brasília, no próprio prédio do Ministério, onde foram tratadas diversas demandas de âmbito nacional dos guardas municipais, em especial, que foi discutido, que vou destacar, é a questão do grupo de trabalho que visa alterar a legislação do Estatuto do Desarmamento, né? Sim. Que inclusive saiu um decreto do governo do presidente Lula, alterando algumas questões, mas de forma provisória. Sim. E esse grupo visa alterar isso aí de forma definitiva através de um projeto de lei e os decretos subsequentes, isso aí. Nesse dia dessa reunião, o ministro, ele pontuou que os sindicatos, que o governo federal hoje é um governo que tem origem, né, muitos dos seus integrantes no mundo sindical, entendeu a importância da participação de representantes de sindicatos, federações, nessa discussão do desarmamento, em especial os sindicatos da segurança pública. Sim. Então, nesse momento, está ocorrendo uma reunião onde está presente o nosso diretor financeiro, o Márcio dos Santos, e a diretora jurídica da FenaGuardas, que é a Regiane Soldani, posso errar o nome dela, ela fica meio brava, que também é presidente do Sindicato de Guardas Municipais de Curitiba. Sim. Estão participando desse projeto, Vilar. Então, desse trabalho, perdão, desculpa. É um trabalho, né? É a construção daquilo que vai, ser encaminhado, se Deus quiser, corrigir muitos problemas nossos. Bom, acho que o primeiro ponto positivo que nós podemos fazer a análise em relação à implantação da 10.826 é que o sindicato está sendo ouvido. Naquela época não foi. Então, algumas pessoas foram ouvidas, né? Mas aí pessoa é uma coisa, aí você tem um senador lá, que vai dar um pitaco lá, que, né, quem acompanha na época lá, não, quem aumentou a questão populacional foi o César Borges, né? Aquelas coisas lá de 2003. O fato é que a representação dos trabalhadores não participou da construção da 10.826. E agora, né, para correção desses problemas, ou seja, lá de 2003, nós só estamos tendo a oportunidade de sentar com o executivo para corrigir agora, né? É um avanço monstruoso, né? Com certeza. Mostra a disposição do governo em ouvir a população afetada. Chama-se democracia isso aí, né? Exatamente. Outro ponto positivo, para o momento, eu diria, né, foi, por exemplo, a informação que nós levamos lá para o Ministério da Justiça, né, que não se tinha em 2003, que é a produtividade de ocorrência das guardas municipais. Então nós levamos, por exemplo, da cidade de São Paulo, uma cidade violenta. São Paulo é uma cidade violenta. 8 viaturas para escoltar caminhão de lixo é porque é uma cidade violenta. Mas melhorou, Gil Vilar. Eu vim no trabalho pro sindicato aqui, eu vi 4 viaturas. 4 viaturas. 4 viaturas acompanhando... Tá um pouco mais brando, 4 combis do serviço de zeladoria para molhar a planta no canteiro central da Avenida Ipiranga. Então. Então um pouco menos violenta, então. Um pouco menos, né? Melhorou, né? Enfim. E aí o que acontece? Nós levamos os números da Guarda Civil Metropolitana para o Ministro da Justiça. Ou seja, foram 25 mil ocorrências entre 2021 e 2022, e dentro dessas 25 mil ocorrências atendidas pelos policiais da Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana que é armada desde 1986, né? Nós só tivemos 3 ocorrências que o resultado foi a perda de vida de alguém, né? Dentro dessas ocorrências, tinha uma que foi, eu destaquei ali, que foi a morte de um GCM. Como eu não lembro de um GCM que tenha morrido em serviço nesse período, estou presumindo, porque não tinha lá o esmiuçar dos dados, que seja o Subalves da Câmara Municipal, que foi vítima daquele latrocínio, né, aquela coisa monstruosa que aconteceu com ele e com a família dele. E o que acontece? Então, ou seja, por intervenção da Guarda Civil Metropolitana, 2 pessoas perderam a vida, né? Eu não vou citar o que é, porque como eu não tenho os dados, eu não vou, é isso aqui, enfim, né? 2 pessoas perderam a vida em ocorrências da Guarda Civil Metropolitana, do universo de 25 mil ocorrências atendidas. Então, ou seja, nós provamos ao longo do tempo que nós somos uma polícia extremamente capaz, né? Essa última ocorrência da Zona Sul também
não deixou dúvidas da capacidade, do treinamento, da destreza dos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Nós vimos isso aí, passou nos telejornais, né? Por um segundo, em uma intensa troca de tiros, o policial da guarda fica de frente com ali a vítima, a refém, que sai de frente com ele. E ele observa, em um segundo, analisa, deixa ela passar, depois ele responde a uma injusta agressão, e lá o autor do roubo, do sequestro, recebeu diversos disparos de 9mm, que é o calibre que a guarda usa, porque a Polícia Militar de São Paulo usa a .40, que era outra força de segurança que estava envolvida lá na ocorrência. Então o cara parece que recebeu um tiro de .40 e os demais de 9mm. Isso é prova cabal do treinamento que nossos policiais têm. E isso vai se refletir agora, Evandro, porque essa discussão com o ministro Flávio Dino, que é um conhecedor do trabalho que as guardas municipais têm executado, melhor do que conhecedor, ele ouve muito bem, porque nós sentamos com ele, explicamos, ele olhou o cenário e todas as discussões têm sido favoráveis. Lógico que um projeto de lei vai tramitar na mão de um monte de gente, né? Mas 593. O inicial... Sim? 593. Exatamente, mas ainda internamente dentro do governo, ou seja, aquilo que vai sair do governo para ir para o Congresso, né? Mas o início, já bem encaminhado através do ministro da Justiça, tudo leva a crer que nós vamos resolver alguns problemas. Por exemplo, eliminar lá divisão populacional de guarda. Vai ter guarda. Cumpriu o que está na 10.826, e eu sou a favor de que tem que ter exigência na 10.826. Claro, corregedoria, ouvidoria, treinamento. Tem que ter, né? Então, não pode ser a Bangu, né? Então, tem que ter. Questão, por exemplo, porte de arma para aposentado. Por que para os outros tem, para nós não? Então nós temos que nos equipararmos às demais forças de segurança pública, né? Então, ou seja, eu acho que é um momento muito favorável, viu, Evandro? É muito bom. Vilar, esse trabalho que os sindicatos vêm fazendo de aproximação com o atual governo, aí eu falo por experiência própria. De novo, você que está assistindo, não entenda isso como fazer propaganda política para A ou para B. Eu vou te falar o que aconteceu de fato. Tem que falar várias vezes. Fato, né? Para essas coisas não esquecerem. Fato. Durante alguns projetos legislativos que tramitaram no Congresso, que nem a PEC 06, que é a reforma da Previdência, a reforma administrativa, o governo anterior veja bem, não ouvia os trabalhadores da segurança pública, dos sindicatos, das federações da segurança pública. Esse já tivemos diversas reuniões. Eu já participei de uma reunião, além do ministro Flávio Dino, também participei de uma reunião com o secretário nacional do Senasp, Tadeu Alencar. Nós também falamos com o ministro da Previdência, já falamos com o ministro do Trabalho. Então nós estamos tendo um canal em um governo que tem um pouco mais de 100 dias. Sim. Então isso faz parte da democracia, é conversar. Obviamente, não quer dizer que a gente vai conseguir 100% do que ele deseja. Exatamente. Eu queria 110, na verdade, né? Mas se a gente conseguir metade, já é uma evolução em relação ao governo anterior. São comparativos, comparativos fáticos. Não é especulação nossa aqui. De qualquer maneira, assim que a gente tiver um pouco mais de informação, como eu disse no início do bloco, o Márcio está nesse momento participando da reunião. Se tiver alguma notícia mais relevante que a gente possa divulgar, a gente vai publicar aqui, colocar nosso vídeo, fazer matéria, porque é importante você acompanhar. E, Vilar, só para ressaltar aqui, o assunto está muito próximo de Brasília. Recentemente eu vi uma determinada pessoa gravar um vídeo aí falando que PEC não precisa. Para que PEC? Uma coisa que a gente precisa, que é o objeto dessa discussão que o Márcio está participando, é mudar a legislação para pacificar, dar segurança jurídica. O outro passo é uma PEC que inclua os guardas nos incisos. É importante, colega guarda municipal, guarda civil metropolitana. Quando você ouvir alguém falando que uma decisão judicial monocrática de apenas um ministro entre 11 é suficiente, é superior à importância de uma alteração constitucional, essa pessoa deve ter problema mental sério ou deve ter outro objetivo que não defender a categoria. E tão importante que o próprio prefeito Ricardo Nunes, né, na entrega das motocicletas, falou, não, eu encaminhei, eu conversei com o Flávio Dino, eu quero a Guarda Civil Metropolitana atuando sem imbróglio jurídico, né, em linhas gerais, né, ou seja, ele encaminhou para o ministro Flávio Dino. Ele ligou para o ministro Flávio Dino. Exatamente. E o ministro Flávio Dino, na reunião que eu participei, ele confirmou a ligação do prefeito Ricardo Nunes. Entendeu? Então, Ricardo Nunes, vamos lá.
Agora é hora de elogio. Parabéns o que o senhor fez. O senhor está de parabéns. Você, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Municipal, se ouvir, né, um vídeo, né, de alguém dizendo que PEC não serve para nada, essa pessoa realmente não pode ser dado credibilidade nenhuma. Ou tá falando muita bobagem, ou tem algum outro objetivo ali escuso que a gente não sabe, né? É para acabar com o Pix, né? Deve ser, pode ser. Segue Pix? Então, beleza. Pix.